Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor João Pereira. Vamos para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipe, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Senhor, abençoa todos que estão assistindo esse vídeo, que possam ser transformados através da vossa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, é como Deus recompensa o crente fiel. Olha o que o tema é bem explicado, é como Deus recompensa o crente fiel. E nesse capítulo aqui nós podemos ver como Daniel ele é recompensado, como Deus recompensa o seu servo fiel, que era um exemplo, né? Daniel era um exemplo de crente, né? E ele aqui provavelmente, mesmo sendo já um homem de uma certa idade, Daniel aqui provavelmente já tinha passado dos 80 anos, no contexto dessa palavra aqui, e ele era um dos príncipes, né? Era um dos príncipes dos persas, do rei Dario, que era o rei da Pérsia. E príncipes aqui, ele tem o sinônimo de sátrapas, que também quer dizer governantes, né? Presidente, governante, ou seja, pequenos governadores de província, né? Que província era uma certa subdivisão de um país, né? Ou de um reino. Então, os reinos dividiam, né, todas as suas extensões de terra e colocavam então presidentes ou governadores para serem comandantes, né, dirigirem, governarem essas porções de terra. E Daniel então era um desses governadores de uma das províncias da Pérsia. E o rei Dario, ele vendo que Daniel era um homem diferente, ele era uma pessoa que se destacava, porque o próprio texto diz aqui, no versículo 3, que então o mesmo Daniel sobrepujou, né? Ou seja, se destacou, ele se distinguiu dos demais governadores, porque nele havia algo diferente, né? A Bíblia diz aqui que o rei via em Daniel algo diferente do que ele não via nos demais governadores que governavam a seu favor, né? Então ele assim desejava eleger Daniel como talvez um governador supremo sobre todos os demais governadores. E diante desses planos do rei, que ele foi certamente chegou ao conhecimento dos demais governadores, então isso levou aos governadores a sentirem uma certa inveja de Daniel e procuraram então armar um plano para destruir Daniel, certamente para matar Daniel. E eles queriam então arranjar uma forma de acusar Daniel de algo que ele fosse culpado, né, diante do rei. Nós podemos ver aqui no versículo 4, diz: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então eles queriam
arranjar uma forma de acusar Daniel diante do rei, para que Daniel não fosse então eleito, porque eles não queriam, né, que um homem estranho até a Pérsia, que Daniel era judeu, fosse então um governante supremo sobre eles. Então eles foram até o rei e planejaram, né, e já antecipadamente, devem ter se reunidos antecipadamente, e eles elaboraram um edito, né, que quer dizer um decreto ou uma lei. Um edito real é a mesma, equivalente hoje a um decreto ou uma lei, proibindo então qualquer tipo de adoração a algum deus ou algum homem, a não ser ao próprio rei, isso num período de 30 dias. Ou seja, isso foi uma forma de bajulação, né, de lisonjear o rei. Ou seja, esses homens, eles vão fazer o seguinte: vamos criar uma lei que dá a ideia de que a gente está lisonjeando o rei, está aqui exaltando o rei. Então a gente faz com que ele assine, esse decreto proibindo qualquer tipo de adoração a Deus, ou a um Deus, ou até mesmo algum homem, a não ser ao rei. E a gente pode ver isso aqui no versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, a não ser contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim ao rei Dario: vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então veja que esses homens, eles conheciam a vida de Daniel. Ele sabia que Daniel era diferente, ele sabia que Daniel não adorava os seus deuses, né, os deuses persas, ou os deuses que eles adoravam. Ele sabia quem era o Deus que Daniel adorava. Ele sabia, não quem era o Deus, mas ele sabia que Daniel adorava o Deus verdadeiro, o único Deus. Apesar que eles não sabiam, ou eles não criam que o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, é o Deus verdadeiro. Então eles sabiam que Daniel era um homem que tinha Deus como o seu único e suficiente Deus. Então eles fizeram tudo isso, se planejaram, e o rei, de uma certa forma, ele assinou esse decreto. Você vai para o versículo 8 aqui, diz: agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E tem mais, né? A lei persa, nem o próprio rei que assinasse poderia revogar essa lei. Aí o versículo 9 diz: por esta razão o rei Dario assinou o edito e a proibição. Então veja que eles fizeram um plano tão perfeito assim aos olhos deles, que achava que estava dando tudo certo, e persuadiram o rei então a assinar o seu edito, né, o edito de uma lisonja falsa, mas com a intenção de prejudicar, de destruir o servo de Deus, o governador Daniel. Então, meus irmãos, essa foi a forma como eles encontraram para destruir Daniel, né? Usar então o que Daniel tinha na sua vida, que era a sua fé, a sua fidelidade a Deus, que no versículo 5 ele diz aqui: estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então veja que eles sabiam que só poderiam pegar Daniel em alguma situação que tentasse ver se Daniel infligisse, né, a sua devoção ou a lei que ele tinha com o próprio Deus, né? Ou seja, aquela aliança que ele tinha com Deus. E é isso que o inimigo sempre quer do servo. Ele quer arranjar um meio de afastar você, de destruir você. Então, quando você é um crente fiel, uma crente fiel, e ele não encontra ocasião como acusar você diante das pessoas, então ele procura uma maneira de tentar ver se você trai o seu Deus, se você
se você se afasta do seu Deus, se você envergonha o seu Deus. O inimigo, ele quer mostrar para as pessoas isso. Então, por isso que eles procuram. E hoje a gente está vendo que tem muitas situações que se proíbem. O inimigo está procurando uma maneira de proibir, né, a devoção a Deus. Você vê o que o mundo está vivendo, né? Nós estamos passando por uma situação difícil em que as pessoas, de uma certa forma, deixaram de ir para as igrejas porque não podem ir por conta da pandemia, né? E da quarentena. E vocês podem ver que isso é uma estratégia do inimigo. Esse vírus pode, eu acredito, eu creio também que tenha muito a ver com o inimigo do povo. É permitido por Deus, a gente sabe que é permitido por Deus, mas o diabo, ele está por trás disso, porque ele quer destruir o povo, ele quer destruir a comunhão do povo de Deus, e isso afasta as pessoas de Deus. Então, como ele não consegue, porque o mundo tem crescido, ultimamente, o mundo tem crescido a adoração a Deus. Muita gente tem se convertido ao Senhor Jesus Cristo. E o diabo não está gostando disso. Então você que está me assistindo nesse momento, você já está frequentando alguma igreja, você já está animado para servir a Deus, você já está lendo a palavra de Deus, você já está vivendo de uma maneira diferente. E a gente vê isso até nas redes sociais, muita gente se aproximando de Deus, e o diabo não está feliz com isso. O leão, né, que nos rodeia, buscando uma maneira de nos devorar, ele não está feliz com isso. Então ele quer encontrar uma maneira de afastar você de Deus. Por isso que ele cria essas situações. E aí nós estamos vivendo uma situação dessa, né, que as igrejas estão praticamente vazias, né? Eu só estou fazendo mensagem através de vídeo por conta das contaminações possíveis que podem acontecer se a gente reabrir agora os trabalhos. Mas vamos esperar mais um pouco e veremos o que nós podemos fazer. Mas o assunto, voltando para o assunto, então a gente pode ver aqui que o inimigo, ele tentou destruir Daniel, e isso mesmo assim não impediu de Daniel continuar a sua vida, né? Então ele, quando ficou sabendo do edito, né, do rei, e ele sabia que esse edito foi planejado para lhe atingir, Daniel então tomou algumas atitudes, e essas atitudes lhe custaram, né, uma certa circunstância que ele sabia que isso poderia acontecer com ele, mas ele não temeu, e as atitudes dele levaram ele a passar por uma prova muito grande, porque o inimigo, quando ele quer te afastar de Deus, ele então ele lança, né, um tipo de punição para ver se amedronta o crente, para ver se o crente fica com medo e realmente deixam de seguir a Deus. É como aquela história, certa vez eu ouvi uma história, não sei se é verídica, mas é um relato de que na época em que a Rússia era fechada mesmo ao cristianismo, não podia entrar nem Bíblia na Rússia, porque era na época do Stalin ou Mussolini, não sei. Então esses ditadores não permitiam a leitura da Bíblia e não permitiam ninguém a servir a Deus. E os 6 soldados, de repente, eles entraram em um local de adoração, em uma igreja, e lá estavam vários crentes cultuando a Deus, e eles então foram para a frente com seus fuzis e disseram: olha, quem for crente, fique, porque nós estamos aqui para matar só crente. Quem não for crente, nós vamos dar uma oportunidade de ir embora, de escapar, porque só vamos matar aqui crente. Então muitos começaram a pegar suas Bíblias, botar debaixo do braço e saírem da igreja, e foram saindo, muita gente foi saindo, e ficaram somente um grupo de uns 8 irmãos já de joelho, nos seus bancos, orando. E aqueles soldados disseram: vocês aí são crentes mesmo, não vão embora não, vocês vão preferir morrer. E nós não deixaremos jamais o nosso Senhor Jesus, nunca deixaremos de adorar o nosso Deus. Pode seguir em frente, pode ir em frente com o que vocês querem fazer. Então aqueles soldados disseram: irmãos, levantem-se, porque também nós somos crentes, e nós queríamos orar com crentes de verdade, crentes verdadeiros. Então, irmãos, atitudes muitas vezes que o crente deve tomar
diante de circunstâncias difíceis da vida, que podem acontecer em nossas vidas, uma coisa que você deve fazer é nunca deixar o Senhor Jesus Cristo. Nunca trair a Jesus. Nunca ser infiel a Jesus. Porque Ele é o nosso Deus. Então, Daniel, ele tomou essa atitude. Mas para que Daniel tomasse essas atitudes, ele se conhecia. Ele sabia o que ele era. Então, para nós tomarmos algumas atitudes diante de perigo, diante dos ataques do inimigo, devemos primeiramente ter a convicção do que nós somos. Então a primeira atitude é essa, é ter convicção do que você é. O que você é realmente? Você é um crente em Jesus? Você é uma crente em Jesus? Você de fato crê mesmo em Jesus? Então veja aqui no versículo 3, diz aqui, então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipe, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então nós podemos ver aqui que Daniel ele tinha um espírito excelente. Ou seja, o que é isso? O que significa esse espírito excelente? Olhando aqui o significado da palavra excelente, significa extraordinário, ou aquilo que excede, aquilo que é superior a outra coisa, se destaca de outra coisa, é totalmente diferente, é maior, né? É mais espetacular. Então o que era afinal esse espírito excedente de Daniel que o distinguia dos demais governadores, né? Então primeiro a gente pode ver aqui que era o seu caráter. Então todo filho de Deus ele deve ser alguém que se destaca dando um bom testemunho, seja na liderança, seja na sua casa ou como um bom profissional. Então, onde você estiver, como um filho de Deus, você tem que demonstrar o seu caráter. Isso é em casa, isso é na liderança da sua igreja, isso é no seu trabalho, você tem que demonstrar o seu caráter. Mas o que é isso? O que é esse caráter? É aquilo que define quem você é. O caráter é isso, é quem define o que você é. É a convicção. Então, por quê? Porque tem gente que na igreja é crente, mas fora da igreja não é. Tem gente que vive hoje até nos trabalhos, por onde eles andam, e ninguém sabe que ele é crente. Porque ele não diz que é crente. Ele não afirma, ele parece que ele tem vergonha de dizer que é crente. E principalmente se ele se sentir ameaçado por ser crente. Porque eu já vi situações em que, uma vez eu trabalhei com uma pessoa, quando essa pessoa assumiu, né, o setor em que eu trabalhava, ele assumiu como chefe, e ele fez a reunião e disse, olha, eu não gosto de crente, e eu vou fazer de tudo para tirar os crentes daqui. E eu sou crente, e eu já era crente nessa época. Então, vieram dizer a mim que eu tivesse cuidado. Eu disse, olha, eu não vou ter cuidado. Quem deve ter cuidado é quem está mexendo com o crente. Porque quem mexe com Deus desse povo, quem mexe com esse povo, mexe com Deus desse povo. Então quem mexe com o crente, mexe com Deus e o crente. Então por isso que nós devemos continuar firme no Senhor. Então o caráter é aquilo que define quem você é. É aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Porque muitas vezes você pode demonstrar um caráter diferente na frente dos outros, na frente de outras pessoas. Você pode se mostrar, porque tem gente que até muda a roupa, então uma roupa diferente quando vê alguém ou quando vai, mas quando sai daquele setor muda completamente, é completamente diferente. Então o caráter é aquilo que define você quando você está sozinho. Aí isso é o seu caráter, porque é você e Deus. É Deus quem está vendo o caráter que você diz que tem. Então existem muitas pessoas que têm um bom caráter, claro. Existem muitas pessoas que têm um bom caráter, mas que não conhecem a Deus. Tem pessoas de caráter, sinceramente, muito exemplar para a sociedade, mas infelizmente não conhecem a Deus. E isso faz uma grande diferença. Por que isso faz uma grande diferença? Porque Deus não está interessado apenas no caráter da pessoa, ou na pessoa de caráter. Deus não está interessado apenas em pessoas de caráter. Porque isso não salva ninguém. O caráter não salva ninguém. Mas Deus está interessado em expressar o seu caráter santo através de homens tementes a Ele. Ou seja, Deus não está interessado no caráter do homem, mas Deus quer colocar o seu caráter em nós.
em pessoas que temem a Deus. É isso que ele quer. Ele quer colocar o seu caráter, o caráter de Deus, o que Deus é em nós. Então, é Deus sendo expresso através de nossos atos, de nossas vidas. Isso é ser crente de caráter. Isso é que tem convicção. Era o que Daniel tinha. Isso era o exemplo do homem Daniel. Então, Daniel, ele mesmo tendo sido levado ainda jovem para a Babilônia, porque aqui já foram depois que os persas dominaram a Babilônia, mas antes disso, Daniel tinha sido levado como jovem para a Babilônia, ou seja, ele foi levado para uma terra distante, tiraram ele da sua terra natal, que era Jerusalém, levaram para uma terra distante, de costumes diferentes, uma religião diferente, e ele poderia até ter sido se envolvido com aquilo ali. Tanto, e outra coisa, ele ainda foi selecionado para trabalhar no Palácio Real, porque ele tinha uma aparência muito bonita e o rei Nabucodonosor ele queria homens de boa aparência para trabalhar no seu palácio. E Daniel foi selecionado então para trabalhar e veja que ele não se influenciou. Por quê? Porque houve uma determinação que mandaram que aqueles homens que foram selecionados, que não foi só Daniel, mas foram vários homens, inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego também, como nós conhecemos a história daqueles 3 homens, 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo, foram também escolhidos para, juntamente com Daniel, servir na presença do rei Nabucodonosor. Então, para isso eles tinham que se preparar antes, eles tinham que ter um preparo. Esse preparo era se alimentar ou se envolver com os costumes da Babilônia, com o rei da Babilônia. Então, com as coisas do reinado da Babilônia. Daniel, ele não se contaminou, ele não mudou o seu caráter, ele continuou sendo o mesmo Daniel, não deixou de se influenciar por pessoas, por costumes, por religiões, porque tem pessoas que se dizem crentes, evangélica, na igreja é evangélica, mas quando sai da igreja aí não é mais, ou seja, tem vícios lá fora, se envolve com coisas que não tem nada a ver com a vida cristã. Então são pessoas que são de caráteres duvidosos e falta uma convicção desse seu caráter. Então Daniel, ele não se contaminou com as iguarias do rei. Se você for lá para o capítulo 1, versículo 8, nós podemos ver aqui que diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, quando Daniel foi selecionado, ele disse: olha, não queremos comer e nem beber o vinho que o rei bebe, nem a comida do rei. Nós queremos apenas pedir a nossa comida. Então ele pediu a comida que ele achava que era conveniente para ele, que não fazia com que isso fosse contaminado. Então, Daniel, ele era fiel, era um crente, além dele não se contaminar com a iguaria do rei, ele era um crente fiel e inculpável de erro, ou seja, não se via erro em Daniel. O versículo 4 diz aqui: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então veja que queriam arranjar uma maneira de punir Daniel, ou de acusar Daniel, mas não tinha. Daniel era um homem fiel. Então a lealdade irrestrita de Daniel a Deus e a sua palavra é um bom exemplo para todos nós hoje, irmãos e irmãs, e meu amigo, minha amiga. Seja qual for a situação em que você estiver enfrentando, ou que você vai enfrentar, nós devemos proceder com integridade e nos esmerar no trabalho sem transigir aqui quanto às nossas convicções. Ou seja, se você é um crente, aonde você estiver, seja um crente, seja uma crente. Não abra mão da sua fé em Deus por nada. E não tenha medo de dizer que é crente. As suas convicções bíblicas não podem ser mudadas por costumes, por culturas. Porque muita gente acha que a cultura influencia a questão da fé. Eu não posso me deixar se influenciar por cultura, porque Deus não se influencia por cultura. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, e não a cultura. Então eu não posso me deixar influenciar por cultura. Aquilo que os homens criam, e que muitas vezes criam de uma maneira
que vai de encontro à palavra de Deus e as pessoas nem sabem. Muita gente vive a cultura sem saber o que é cultura. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu avô, ele já faleceu, mas nós somos lá do interior, da cidade de Mari, aqui na Paraíba, e meu avô, todos os anos, ele acendia uma fogueira para São João. E eu ajudava a acender essa fogueira, né? Eu era jovem e eu ajudava ele a acender essa fogueira. E uma certa vez, eu já conhecendo um pouco da palavra de Deus, apesar que eu não era ainda crente, mas eu conheci um pouco da palavra de Deus, eu cheguei para ele e perguntei: vô, antes dele acender a fogueira, vô, para quem é essa fogueira? Qual é o João que o senhor está acendendo essa fogueira? E ele então ficou parado e disse: meu filho, é São João. Eu disse: sim, mas a Bíblia fala de algum João, né? A Bíblia fala de João, o apóstolo João. A Bíblia fala de João Batista, João o Batista. Então, quem é? Para quem é essa fogueira? É para João o Batista ou para João o apóstolo? Ele disse: ah, meu filho, eu não sei. Eu sei que essa fogueira é para São João e eu vou acender para ele. Então veja que muita gente segue culturas, tradições, sem nem saber o que estão fazendo. Então nós que somos crentes não podemos nos deixar se influenciar por essas culturas. E Daniel foi um exemplo disso. Daniel era fiel a Deus e nunca em momento algum se deixou influenciar por cultura alguma, pelas convicções bíblicas que ele tinha. E isso honra a Deus. Isso honra a Deus. Dessa forma Deus sempre será honrado. Então o caráter de Daniel, ele era reto. Daniel não se deixava se vender por qualquer coisa. Nós temos um exemplo aqui no capítulo 5, no versículo 17, quando o rei Belsazar, o filho de Nabucodonosor, ele viu aquela mão escrevendo na parede a sua sentença. Então o que foi que aconteceu, né? Quando houve aquela escrita na parede que ninguém sabia decifrar, né, o que estava escrito, então mandaram chamar Daniel, disseram ao rei que Daniel poderia dar essa interpretação, dar o significado daquelas palavras na parede. Então o rei, quando viu Daniel e começou a elogiar Daniel, porque disseram que sabia, que foi informado que ele tinha um espírito dos deuses dentro dele, né? E ele diz aqui no versículo 16: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes interpretar e resolver dúvida. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeias de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então veja que o rei estava tão preocupado com a escrita que quando Daniel se apresentou para ele, disse: olha, se você me disser o que significa isso, eu vou te dar poderes aqui no reino, eu vou te dar corrente de ouro, eu vou te dar roupas caras, né, caríssimas. E Daniel, então, ele era um homem reto. Ele não se vendia, como muitos que tem aí, muda completamente de atitude diante de ofertas que o inimigo lhe oferece. O versículo 17 diz aqui de Daniel capítulo 5, diz: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fique contigo, e dá aos teus prêmios a outro. Contudo lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Então veja que Daniel era um crente reto. É isso que faz com que você possa então tomar uma atitude diante das circunstâncias adversas que pode lhe acontecer, e que você possa se mostrar confiante. Mas primeiro você tem que ter essa convicção de que você é um homem fiel a Deus, é um homem de caráter. Eu digo homem de uma maneira generalizada, homem ou mulher. Homem de caráter é um homem de fé em Deus, é um homem inculpável diante de Deus, um homem de um caráter reto diante de Deus. É assim que Deus quer que as pessoas sejam. E ainda mais, Daniel era um homem consagrado a Deus. Olha só o versículo 5, os próprios homens que acusavam Daniel, então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o acharmos contra a lei da lei do seu Deus. Por quê? Porque ele sabia que Daniel era um homem consagrado a Deus, era um homem que estava sempre em comunhão com Deus. Então os seus inimigos, eles sabiam que Daniel era um homem que não se afastava de Deus,
que estava sempre ao lado de Deus. E Daniel era um homem de oração. Meus irmãos, minhas irmãs, para que você possa então enfrentar as circunstâncias, você tem que ter essas características que Daniel mostra aqui na vida dele. Homem de oração, homem consagrado a Deus, de um caráter reto, fiel, que não tinha como alguém acusar Daniel. Versículo 10 diz aqui: Daniel, pois, quando soube que o edito, versículo 10 do capítulo 6, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então veja que Daniel, ele não, mesmo depois sabendo da promulgação do edito, que sabia que era contra ele continuou firme, orando a Deus, não deixou de orar a Deus, não permitiu que nada impedisse dessa comunhão com Deus, de suas orações com Deus. Até no versículo 13, quando os homens foram então levar ao rei a sua acusação, disseram o seguinte: então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Em momento algum, Daniel deixou a comunhão com Deus. Em momento algum, Daniel deixou de conversar com Deus. Isso é que faz diferença, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga. Diante das circunstâncias que a gente pode viver, ou que você talvez esteja vivendo, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de fidelidade a Deus, de fé em Deus e fidelidade a Deus, de um caráter que Deus tenha, que o caráter de Deus esteja na sua vida. Não é que você seja um homem de caráter, mas que o caráter de Deus esteja representado na sua vida. Porque quando você faz isso, você tem uma recompensa. Então é como nós vimos aqui no início, o tema, como Deus recompensa o crente fiel. Então, quando você tem esses caráter, quando você tem essas características de um crente de caráter divino, um caráter de Deus na sua vida, um crente fiel a Deus, um crente de consagração, consagrado a Deus, reto, veja só, lembre, de caráter espiritual, um crente de retidão, de uma vida de retidão diante de Deus, de fé e fidelidade a Deus, de consagração a Deus e de oração, porque a oração é importante na nossa vida. Veja, se você for lá para o livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 6 e 7, olha o que diz aqui, esse texto diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então Daniel não teve temor, não teve medo do edito, porque sabia que ele iria morrer. Daniel disse: olha, eu vou passar agora vou entrar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, eu não vou deixar de ter minha oração com Deus. Então, mesmo que você esteja ameaçado, não deixe jamais de ter comunhão com Deus, de negligenciar as suas orações e a sua devoção a Deus, porque a recompensa vem. E a recompensa é essa: por seu caráter, por seu caráter, por sua convicção, por sua fidelidade e sua fé, Daniel foi lançado na cova dos leões. Então veja só, no versículo 16 aqui do capítulo 6, diz que o rei não podia deixar de cumprir o seu edito e mandou então lançar Daniel na cova dos leões. Então diz aqui, o versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então, meus queridos, os persas, eles eram devotos do fogo, eles adoravam o fogo. Então, por isso que eles não usavam a fornalha de fogo para condenar ou executar alguém. Então, eles usavam esse sistema de leões. Eles tinham uma cova, ou seja, era como se fosse um buraco, era uma cova, e os leões ficavam lá dentro desse buraco e eles
cobriam depois, tinha uma pedra lá, uma entrada, e eles tinham uma boca, e eles então cobriam com a pedra e selavam, porque os homens estavam com tanta raiva de destruir Daniel, que quando jogaram Daniel na cova dos leões, eles mandaram então selar, fechar a boca da cova com uma pedra e colocar o selo do rei para que ninguém fosse lá tentar salvar Daniel. Então veja o ódio do inimigo contra o servo de Deus. Mas Deus recompensa. Por conta disso, Deus começa a trabalhar. Então, primeira forma como Deus faz, Deus tira o sono de muitos em favor do crente. Então, quando você está na cova dos leões, talvez você, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, talvez você esteja já na cova dos leões. Você está com medo, achando que os leões vão te devorar. Mas saiba de uma coisa, Deus começa a usar pessoas em seu favor. Primeiro, Deus usa os seus servos, as suas servas, os crentes para orar por você. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então Deus usa as pessoas. E aqui nesse texto Deus mostra aqui, a Bíblia mostra que Deus tira até o sono e faz com que pessoas tomem até uma atitude de jejuar em seu favor. Foi o que aconteceu com o rei. O versículo 18 diz, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Nem sequer dormiu, o rei conseguiu dormir. Veja que quando você é servo fiel, de caráter divino, quando você é consagrado a Deus, é uma pessoa de oração. Muitos oram por você, muitos jejuam por você, muitos perdem até o sono por você. Porque Deus faz isso. E foi o que Deus fez na vida do rei Dario. Então, meus queridos, isso é uma das recompensas de Deus. O rei não conseguiu dormir, mas Daniel podia dormir. Daniel, mesmo na cova dos leões, podia dormir. E se você está na cova dos leões, se você é um crente fiel, uma crente fiel, pode dormir. Porque a Bíblia diz, em paz meditarei e em paz dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Lá no Salmo 4, versículo 8. Daniel poderia até usar os leões, eu vi até o hino, achei engraçado. Interessante, né? Daniel podia até usar os leões como travesseiro. Poderia dormir e usar o leão como travesseiro. E Deus, ele manda um anjo em nosso favor. Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Veja aqui no versículo 22, a Bíblia diz aqui, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei, quando foi logo cedo na cova dos leões, procurar saber se Daniel ainda estava vivo, quando ele fala com Daniel, né? Ele chama Daniel, ele pergunta, o teu Deus pôde te livrar da cova dos leões? E Daniel diz, olha, ele me mandou um anjo que fechou a boca dos leões e eles não fizeram mal algum. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, nenhum mal aconteceu com Daniel. Por quê? Porque ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso. E se você está na cova dos leões, se você é uma pessoa de fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza, os leões não vão te devorar. Eu falo de leões, não é literalmente um leão, mas talvez você esteja aí no leito de um hospital que pode ser um leão. Talvez você esteja sofrendo de uma outra enfermidade que são leões que estão querendo te devorar. Talvez você esteja passando por um momento de desemprego, um momento de perseguição. Alguém está te perseguindo, querendo destruir a tua vida. Talvez até parente teu está querendo destruir a tua vida. Alguém está querendo te derrubar. Alguém está querendo te impedir que você tenha sucesso na vida. São leões que estão rugindo ao teu redor, querendo te devorar, como a Bíblia diz que o diabo anda de redor de nós, buscando uma ocasião para nos estragar. Então, há muitos leões nos rodeando, mas Deus manda um anjo para fechar a boca deles e para impedir que ele nos faça qualquer mal. Basta que você creia, basta que você tenha fé no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. No versículo 23, nós podemos ver aqui que a Bíblia diz, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova,
Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então veja que a razão dos leões não terem atacado Daniel, dos anjos terem fechado a boca dos leões, foi por causa da fé em Deus. Foi por causa da fé que Daniel tinha em Deus. Então, meus queridos, para que os leões não nos ataquem, não nos devorem, seja ele que tipo for esse leão. Como eu falei aqui, pode ser um leão da enfermidade, o leão do desemprego, o leão da infelicidade, o leão da separação, o leão de problemas que podem surgir no teu trabalho, em todos os locais que você estiver, seja qual for esse leão, creia em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: será salvo tu e a tua casa. Não deixe de crer. Foi o que aconteceu com Daniel. E o final, a gente vê o que? Os inimigos são destruídos. No versículo 24, diz assim: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então veja que os inimigos são derrotados. A vingança pertence a Deus. Devemos apenas esperar que Deus age em nossas vidas, porque a vingança dele, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43, diz assim: jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Então Deus é quem vai nos vingar. É Deus quem luta em nosso favor. É Deus quem está conosco, irmão. É o braço forte de Deus que está conosco. Mas é preciso que você tenha fé. Porque Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Então, se você tem fé, tudo é possível ao que crê. Até fechar a boca dos leões. Então, meus queridos, além disso, de Deus fechar a boca dos leões, Deus lhe dá prosperidade, salvação, livramento, e o nome dele ainda é exaltado. Então veja aqui do versículo 25 em diante, nós podemos ver então aqui, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não deixe se abalar. Talvez o leão tenha devorado alguém da tua família, alguém que você ama, alguém que conviveu com você. Mas mesmo assim, não deixe a sua fé. Continue firme. Faça parte também daqueles que oram por aqueles que estão sendo atacados, sendo espreitados pelos leões da vida. Porque o nosso Deus está vivo. O nosso Deus não há igual a ele. A Bíblia diz aqui que o nosso Deus vive e permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu. Eu espero sempre isso no meu Deus. E eu confio no meu Deus, que Ele vai estar sempre conosco. Então, são essas as recompensas do crente fiel, que ele recebe quando tem convicção de sua fé, tem um caráter de Deus em sua vida, quando ele não se contamina, quando ele permanece fiel, quando ele tem uma vida de retidão, quando ele tem uma vida de consagração e quando ele é um crente de oração. Então Deus responde com livramento, com salvação, com vitória sobre o inimigo, com prosperidade. Veja aqui no versículo 28, diz: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então Deus ainda deu prosperidade
para Daniel, e é o que ele vai dar. Então você está sendo perseguido, você está sendo acusado falsamente, você está na cova dos leões. Tenha fé firme em Deus, porque Ele é o teu Salvador. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele vai nos salvar e nos livrar do poder dos leões que estão nos atacando hoje. Que Deus abençoe a você e a sua família. Deus, muito obrigado pela palavra e que essa palavra faça um grande efeito na vida de todos que estão assistindo. Oramos em nome de Jesus. Amém.